Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje você vai ver as novidades da AgriShow, maior feira agrícola do Brasil. Nossa equipe traz direto de Ribeirão Preto que há de novo neste verdadeiro show de tecnologia rural. Também vamos falar de balanço de carbono e metano na pecuária. Manejar pastagens, poupar a terra, além de encurtar o ciclo produtivo, são algumas das técnicas para mitigar as emissões e ainda aumentar a lucratividade. É tudo agora no Planeta Campo. Começamos o programa de hoje indo até Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde acontece a maior feira agrícola do Brasil, a AgriShow. Nossa equipe está acompanhando o evento de perto e quem traz mais informações para a gente é a repórter Michele Jardim. Sim, a gente permanece aqui em Ribeirão Preto durante toda a semana, acompanhando a 29ª AgriShow, a maior feira de implementos de tecnologia e inovação voltado para o agronegócio. A gente vai acompanhar, como eu falei, toda semana e vai passando as novidades. Inclusive, a Embrapa, que se comemorou 51 anos recentemente, está aqui na feira, são mais de 20 tecnologias diferentes para incentivar o pequeno, médio e grande produtor rural com tecnologia e inovação. Quem está ao meu lado para conversar um pouquinho sobre as iniciativas da Embrapa é o Clênio Pilon, diretor de inovação e tecnologia da Embrapa. Clênio, muito obrigada pela entrevista, eu já começo te agradecendo. Eu queria que você contasse de um lançamento feito recentemente que chama Integra Carbono. Conta pra gente um pouquinho dessa iniciativa. É uma iniciativa inovadora justamente da Embrapa, que tem como base a plataforma de carbono da Embrapa. A Embrapa desde 2004 já contribui no esforço nacional do inventário das emissões de gás de efeito estufa, que é um componente importante para o Brasil ter bases de dados robustas, com base em ciência, para que a gente possa cada vez mais qualificar as informações que o Brasil coloca nos painéis que tem a ver com os acordos globais relacionados à agenda do carbono. Todos nós estamos muito preocupados com a pauta das mudanças do clima e a Embrapa vem já trabalhando fortemente nessa agenda. Essa plataforma de carbono, além de trabalhar uma nova governança do tema dentro da Embrapa, nós criamos um comitê diretivo do carbono dentro da empresa, para que a gente possa também estabelecer as boas relações, as boas parcerias com as demais instituições, sejam elas públicas, privadas. Ela tem assento em algumas agendas muito importantes. Uma delas é o inventário de emissões de gases de efeito estufa, inclusive nós estamos firmando um acordo de cooperação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é quem, ao fim e ao cabo, coordena esse inventário no Brasil para a parte do componente agrícola. Um outro braço importante dessa plataforma de carbono, que compõe a iniciativa Carbono Embrapa, é justamente todo o trabalho que nós temos no contexto da adaptação dos cultivos às mudanças do clima. Seja ele por conta da genética, que nós estamos cada vez mais trabalhando a tropicalização da genética, o exemplo da soja, o exemplo do trigo na região tropical e várias outras cadeias agroalimentares, onde a genética tem sido importante nesse contexto da boa adaptação, não só o aumento da temperatura, mas também aos eventos extremos provocados cada vez mais pela crise climática. Junto com isso também nós temos todo um conjunto de desenvolvimento de boas práticas para os sistemas de produção, para que a gente possa utilizar a agricultura como algo que promove a mitigação dos impactos das mudanças do clima, especialmente sobre a produção de alimentos. E nós estamos falando no Brasil, que é uma grande referência global do ponto de vista das tecnologias para a agricultura de conservação. Temos aí o exemplo do plantio direto, o exemplo dos sistemas integrados de produção, dos sistemas agroflorestais, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que são exemplos de boas práticas tropicalizadas, que têm como base ciência, que ajudam grandemente o Brasil a se tornar uma grande referência mundial, não só na produção de alimentos, mas uma produção de alimentos em bases saudáveis e também em bases sustentáveis, porque justamente essas boas práticas, esses sistemas de produção nos permitem terem balanços ambientais favoráveis, especialmente de carbono. Junto com isso, nós também desenvolvemos e seguimos desenvolvendo calculadoras para fazer as métricas de carbono, sistemas de evolução, os balanços de carbono. Nós temos aí a calculadora de carbono da Embrapa, temos aí o AgLibs, que é uma outra ferramenta também recentemente certificada pela Verras, que nos permite fazer uma avaliação da quantificação de carbono e de outros nutrientes, com um menor custo, com mais agilidade. É isso, Iá. Voltamos com vocês aí no estúdio. Bacana a gente ficar por dentro do que acontece na AgriShow. E chegou a hora de responder as perguntas de vocês. Hoje a dúvida é a seguinte: nas minhas terras passa um rio, mas ele fica bem fraco na época da estiagem, com pouca água.
Praticamente só tem água para matar a sede dos animais da fazenda. Pensei em construir uma pequena barragem para armazenar água durante a época em que o rio enche e para irrigar uma pequena lavoura. Mas meu vizinho me disse que preciso de autorização para fazer isso. Poderia me dizer se preciso mesmo de autorização e, se precisar, a qual órgão eu devo requerer? Quem traz a resposta para a gente é o Dr. Kurt Trenepol, advogado especialista em direito ambiental e também associado ao IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Responde essa pergunta para a gente, Dr. Kurt. Para começar a responder a sua pergunta, vamos deixar muito claro que a água não é propriedade particular de ninguém. A água é um bem de domínio público e o seu uso, a sua utilização, por conseguinte, é regulada pelo poder público, que dá a autorização para que você use essa água. Para fazer o represamento de um curso d'água, é necessário sim que se tenha a autorização ambiental, porque é uma interferência num recurso natural de extrema importância como é a água. Então, não faça barramento ou desvio de curso d'água sem a autorização do órgão ambiental, porque isso pode resultar em multa, obrigação de reparação de danos e além de outras sanções como o embargo. Agora, para fazer a utilização dessa água, uma vez há uma diferença entre a autorização ambiental e a autorização de recurso da água, porque, como dito, a água é um bem de domínio público. Se eu for me apropriar e utilizar individualmente dessa água, eu preciso ter a autorização de uso do recurso hídrico. Essa utilização do recurso hídrico, ela depende de um instrumento chamado outorga de uso da água. E essa outorga, ela é onerosa, ela é paga. Quem autoriza a utilização da água é, a nível federal, a Agência Nacional das Águas, a ANA. E, a nível estadual, são os órgãos estaduais de recursos hídricos. É importante notar que quando a utilização for de um volume muito pequeno, o que juridicamente se chama de insignificante a captação e o uso, na maioria dos estados a outorga é dispensado, quer dizer, o pagamento é dispensado, mas cada estado tem regras próprias, portanto, consulte o órgão estadual de recursos hídricos para saber se essa outorga é paga, é onerosa ou não. Quanto ao licenciamento ambiental, ele é necessário em todos os estados. Não temos conhecimento de estados que dispensem o licenciamento, que pode ser simplificado em alguns casos, mas é necessário para a correção de curso d'água ou para o represamento de um curso d'água para captação, tanto para dessedentação animal quanto para irrigação de culturas. Muito obrigada, Dr. Kurt, pelas informações sempre muito precisas e muito bem explicadas para o nosso produtor. E vale lembrar, se você tem alguma dúvida, alguma questão relacionada ao meio ambiente, à preservação aí na sua fazenda, manda aqui pra gente. O QR Code está aparecendo aqui na tela e você pode apontar a sua câmera agora e já mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp, que os nossos advogados especialistas em direito ambiental vão vir aqui responder para você. E agora a gente faz então um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta e agora o assunto é o quanto a adoção de tecnologia de ponta otimiza a produção e a gestão no campo, o que reflete na rentabilidade das fazendas e possibilita ao produtor se manter competitivo no mercado. Então a gente vai até o interior de São Paulo, em uma fazenda experimental, para conhecer um robô que otimiza o trabalho do produtor rural. Vamos ver. Agricultura 4.0. Parece até que estamos falando de uma nova atualização de máquina ou de um novo aplicativo de celular. É quase isso. Esse é o nome utilizado para essa nova era de tecnologias utilizadas nas produções agropecuárias.
E a principal característica é justamente essa integração de inovações tecnológicas com os processos produtivos do campo. O produtor rural pode usar sistemas de monitoramento da lavoura, automatizar os processos, conectar máquinas agrícolas como colheitadeiras autônomas, sistemas de satélites e até robôs. Ferramentas que podem reduzir os custos e aumentar a produtividade. Cada vez mais, as novidades ganham espaço no trabalho no campo. Esse é o Solix, um robô que funciona a partir de energia solar com tecnologia de monitoramento e eliminação de plantas daninhas e pragas. A ideia do robô, ela está totalmente linkada nessa vertente sustentável. Por quê? O nosso robô, ele é um robô que ele não usa combustível fóssil. Então ele está funcionando no campo o tempo inteiro, ele representa os olhos, né, do produtor lá no campo. Tem um ditado popular que fala que é o olho do dono que engorda o gado. É na fazenda experimental em Araçatuba, interior de São Paulo, que o robô foi se desenvolvendo para chegar mais próximo das necessidades do produtor rural. Mesmo durante a noite, o Solix continua o trabalho no campo. A luz atrai os insetos que atacam as lavouras. Existe uma preocupação de diminuir o uso de produtos fitossanitários e uma das maneiras da gente diminuir, auxiliar, né, na diminuição é controlar os insetos adultos antes deles entrarem na lavoura e começarem a danificar a cultura. Então, aí com isso a gente fecha a terceira solução que está embarcada no Solix, que é o Hunter. O Hunter ele faz a atração dos insetos adultos durante a noite e elimina através de choque. Então é uma eliminação sem produtos químicos, é uma eliminação, assim, podemos dizer, totalmente sustentável. Durante o dia, o robô tem outras duas funções. A Scout, inicialmente monitorando as pragas no campo, e a Sprayer, que ao mesmo tempo que monitora, ele aplica herbicidas para combater as plantas daninhas de forma localizada. E o resultado é mais economia para o produtor rural. A gente tem um potencial de redução com a utilização do sprayer de reduzir acima de 90% do produto, né, que é aplicado para matar a planta daninha do herbicida. Por quê? Como que funciona o sprayer? O sprayer ele vai atuar somente na planta daninha. Ele vai andar na lavoura, né, com a barra de pulverização, tem um conjunto de câmeras que visualiza somente a área total e detecta quando é planta daninha. Ele fez a detecção de que é uma planta daninha, o bico, que é o mais próximo, que vai aplicar somente naquela planta daninha, ele abre. Então, com isso, a gente tem uma redução na área de aplicação. Uma ferramenta que já representa resultados, mas como a tecnologia ainda pode trazer muitas surpresas, mais soluções podem ser apresentadas para otimizar o trabalho do homem do campo. Que legal ver a tecnologia trabalhando a favor do produtor rural. E agora a gente fala sobre eficiência produtiva na pecuária e de como o setor vem investindo em ações que estão contribuindo para a redução de gases de efeito estufa e ajudando a combater as mudanças climáticas. Vamos ver. Duas das principais preocupações da humanidade atualmente são os desequilíbrios climáticos e a segurança alimentar. Gases como o dióxido de carbono, o metânio e o óxido nitroso são responsáveis pela manutenção da temperatura média de 16 a 18 graus Celsius na Terra, promovendo o chamado efeito estufa, essencial para a existência da vida. O problema é que estes gases estão em excesso e isso esquenta o planeta. Para alcançar a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a até 1,5 grau Celsius, o mundo precisa reduzir quase pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030. O IPCC
painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas reforça que, para o mundo atingir essa meta, profundas reduções de emissões de metano devem ser alcançadas ao longo desse tempo. Isso porque esse gás, lançado diretamente na atmosfera, é 80 vezes mais potente do que o CO2 em um horizonte de 20 anos. Sendo assim, ações para cortar as emissões de metano podem produzir a redução mais imediata na taxa de aquecimento. No entanto, apesar do metano ser mais potente que o dióxido de carbono, ele é um poluente de vida curta e dura apenas cerca de 12 anos na atmosfera, enquanto o carbono permanece por até mais 1000 anos. Mas essa diferença não vem sendo levada em consideração na métrica padrão mais utilizada, a GWP100. Ela compara a capacidade de aquecimento global de 1 tonelada de cada um dos gases causadores de efeito estufa, com 1 tonelada de CO2 em um período de 100 anos, ou qualquer outro intervalo de tempo escolhido. O problema é que esse método ignora a diferença dos tempos de vida de cada gás. E o que isso significa? Significa que o metano emitido há alguns anos já está se desfazendo, mas continua contabilizado. Por esse motivo, há a proposta da métrica GWP estrela, que considera o tempo de vida de cada gás na atmosfera. É importante a gente entender que o metano é um gás de vida curta e ele tem um impacto nas mudanças climáticas diferente do CO2 e principalmente aquele CO2 que é emitido por combustíveis fósseis. E por quê? O CO2 emitido por combustíveis fósseis, ele permanece na atmosfera aproximadamente 10.000 anos. Então ele só é retirado da atmosfera com alguma atividade ativa da nossa parte. Por exemplo, um reflorestamento, um bom manejo de solo para sequestro de carbono no solo, coisas desse tipo. Agora o metano, ele é removido da atmosfera de forma passiva. A cada 12 anos, o metano é degradado a CO2 e esse CO2 volta para o sistema com o crescimento das plantas, com os crescimentos dos pastos e coisas desse tipo. Então o metano ele tem um ciclo de vida mais curto. Diante desse contexto, a redução da emissão de metano na atmosfera é uma urgência e cada país precisa fazer a sua parte. No caso do Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o país é o 5º maior emissor mundial, com 5,5% das emissões globais desse gás. Desse total, 72% vem da agropecuária, em particular das emissões da fermentação entérica do rebanho bovino, o famoso arroto do boi. E como produzir mais e melhor diante desse desafio? A resposta está no balanço de carbono da atividade pecuária, pois se por um lado os animais emitem metano, por outro, há diversas soluções para mitigar as emissões e até sequestrar carbono na atmosfera. Pastagens bem manejadas, por exemplo, promovem o sequestro de carbono no solo e aumentam a produtividade, além de ter um efeito poupa-terra. Na pecuária, quando a gente fala de balanço de carbono, nós estamos pensando na diferença ou na relação entre emissões e remoções. Quais são as principais fontes de emissão? É o metano, que é do arroto do animal, e o óxido nitroso, que é um outro gás muito potente, que sai dos processos de fezes e urina no campo ou em confinamento. E do lado da remoção, você tem sequestro de carbono nos solos das pastagens, como essa aqui, e nos troncos das árvores, nesse conceito de sistema ILPF, de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Manejar pastagens, poupar a terra e reduzir a emissão de metano na pecuária são coisas que o produtor Pellerson Penido da Laváquia sabe fazer e faz bem feito. Gestor do grupo Roncador, acredita em uma mudança de consciência quando o assunto é produção de alimentos. Eles também investem no ciclo curto de produção para mitigar as emissões de metano e ainda aumentar a produtividade. A conta é simples. Quanto menos tempo o animal passa na fazenda, menos metano ele vai emitir. Na maioria das fazendas, o gado passa por 3 fases de produção. A cria, que vai do nascimento ao desmame, a recria, que vai do desmame até o início da fase de engorda, e a engorda, que é quando animais passam por um processo intenso de aumento de peso. Porém, na Roncador, os animais vão direto da cria para a engorda, sem recria. Ou seja,
Depois do desmame, o bezerro já é encaminhado para o setor de suplementação a pasto, conhecido como SUP, que exige muito planejamento nutricional. Hoje os animais são abatidos com 15 meses e não tem a recria, então a gente tirou 1/3 de uma categoria animal da fazenda, né? Isso significa que a gente pôde diminuir a área e produzir a mesma coisa. E também a gente precisa olhar o sistema como um todo, né? Na parte do que a gente faz aqui, a gente faz integração lavoura-pecuária, então no período da seca a gente consegue dar suporte para esses animais usando as áreas que antes estavam com soja. Integração lavoura-pecuária, ou ILP, é uma estratégia de produção sustentável que integra atividades agrícolas e pecuárias em áreas comuns, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, e tem sido uma revolução na agricultura, pois permite aumentar a lotação animal, produzir grãos na mesma área e ainda sequestrar carbono. Os sistemas integrados, eles são essenciais, e a gente descobriu isso com a pesquisa, né, para que você possa avançar degraus na compensação, que é aquele lado do balanço do carbono, né? A emissão, você depende dos animais, a compensação depende do solo, e as árvores têm uma participação muito importante. E a gente conta só na parte de serraria dessa madeira. Tudo que é galho fino e folha não entra na conta. A gente só considera o sequestro do tronco que passível de ir para a serraria. Então, essas árvores elas têm o potencial de neutralizar as emissões de 6, 7, 8 animais por hectare. Apenas para efeito de comparação, de acordo com dados do último censo agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pecuária brasileira trabalha atualmente com cerca de apenas 1 animal por hectare. Sendo assim, o sequestro de carbono proporcionado pela inclusão das árvores no sistema produtivo, capaz de mitigar as emissões de até 8 animais por hectare, é muito relevante. Inclusive, é um sistema integrado que garante a carne carbono neutro em outro estado, o Mato Grosso do Sul. Muito importante a gente entender como a pecuária vem trabalhando para realmente ajudar o mundo a enfrentar as mudanças climáticas. Com isso, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos.